Imagina viver com medo todos os dias. Medo de sair de casa, medo de atender o telefone, medo de abrir a porta, medo de sair de casa e de que em qualquer esquina alguém a está esperando, alguém a está vigiando. Agora, imagine que essa pessoa sabe onde você mora, com quem você fala, por onde você anda, o que você posta, o que você veste e até o horário que você chega em casa. Parece cena de filme? Infelizmente não é. Esse é o pesadelo real de muitas mulheres pelo Brasil e pelo mundo. Elas vivem em alerta constante. Elas dormem mal, comem mal. Elas acabam se afastando das redes sociais. Elas mudam sua vida, elas mudam sua rotina, trocam de número de telefone, instalam câmeras pela casa, na frente da casa, no quintal. E ainda assim, continuam, infelizmente, com muito medo. Esse medo tem nome: stalker. Pois é. Então, Aline, o que que significa stalker? A palavra vem do inglês e significa perseguidor. O termo ganhou força a partir dos anos 90, com os famosos, com personalidades como Madonna e Sandra Bullock, que sofreram perseguições. Elas começaram a denunciar perseguições obsessivas. Muitas vezes, perseguições dos mundos dos famosos podem ter desfechos trágicos, como o que aconteceu com o John Lennon, por exemplo, que era um fã do John Lennon, que fez aquilo com ele, não é mesmo? Mas o que parecia algo restrito ao mundo dos famosos, das celebridades, agora faz parte do mundo de pessoas comuns, pessoas como você, eu, mulheres comuns, mulheres como todas outras mulheres que só queriam viver em paz, só queriam sossego, mas acabaram vivendo em silêncio por causa de um perseguidor, um stalker. Gente, um stalker, ele ultrapassa todos os limites de privacidade. Ele observa, grava, ele invade, ele te filma, ele pode te perseguir também. Ele segue para ver os locais que você gosta de ir. Ele te persegue, segue quando você está com o seu namorado, com a sua família. Em alguns casos, existem stalkers que podem ser ex-namorados ou amigos. Eles fingem carinho. Pode acontecer de ser uma pessoa que você conheceu ou que você está conhecendo. Uma pessoa que você está conhecendo pode vir a se tornar um stalker também. Fique atenta aos sinais. Alguns stalkers, eles ameaçam abertamente. Em alguns casos, tudo começa com pequenos sinais. Mensagens insistentes, curtidas repetitivas. Então você tem lá sua rede social e ele parece que ele está em todos os lugares lá, sabe? Que ele tá vendo tudo, que ele tá curtindo tudo e tá muito estranho. Você começa a perceber que tem algo estranho. Ele também pode começar a fazer aparições coincidentes. Por exemplo, você pergunta pra ele: "Ó, mas você por aqui?" Ele é. Olha que coincidência. Você acha que é uma coincidência, já ele programou tudo. Então, aos poucos, o que parecia apenas uma insistência desconfortável pode virar uma rotina de medo, um pesadelo na sua vida. Então, é importante dizer, nem sempre a perseguição vem de um estranho. Não. Às vezes, muitas vezes, o stalker é um ex-companheiro, como eu disse, um colega de trabalho, um amigo, alguém que não aceita o fim do relacionamento, ou alguém que alimenta uma obsessão doentia por você, alguém que é afim de você, sempre foi, mas você não corresponde, você não quer, nunca quis. Mas todos eles têm algo em comum. Mostram como o assédio, mesmo silencioso pode destruir a vida de uma mulher. E é por isso que esse vídeo precisa existir. Porque enquanto a gente se cala, enquanto as mulheres se calam,
o medo delas cresce. Mas quando a gente fala, a gente reconhece o problema, que existe esse problema, que, que esse é um problema global, muito comum. Se a gente se reconhece, se apoia, se protege. Então, é isso, meninas. Aperte o cinto. Porque o que você vai ver aqui hoje no Café e Conversa com Line é forte, né? É forte, é real, mas precisa ser contado, né? Vamos ver casos de mulheres que enfrentam ou enfrentaram esse tipo de problema. Então, Aline, chega de blá blá blá, já falou demais e let's go! Um stalker me perseguiu. Eu nunca pensei que iria falar essas palavras em um vídeo pra internet, mas aconteceu e eu tenho que vir falar sobre isso porque eu simplesmente sumi das minhas redes. Eu consegui gravar dessa forma que eu estou, acabei de tomar um banho, estou de cabelo molhado, cara lavada, porque eu já tentei gravar esse vídeo umas 2, 3 vezes, arrumada, pronta pra vocês, mas eu nunca tenho a coragem de vir falar. Eu perdi mais de 30 mil seguidores por eu parar de postar nas redes e eu acho que eu tenho que vir falar, porque seguidores me mandam mensagem: nossa, que saudade, por que você não posta mais? O que aconteceu? Eu não posto, eu tenho esse bloqueio. Gente, viu o que eu falei pra vocês? A pessoa, às vezes, para até de postar nas redes sociais, porque ela já não aguenta mais aquele perseguidor, entendeu? É um dos sintomas, assim, a pessoa some, a pessoa quer sumir, ela não quer ser vista porque ela não quer que o stalker a veja. É um, é um dos problemas aqui que o stalker traz para a vida do ser humano, de uma pessoa, de uma mulher. Isso, e eu tô tentando vencer isso a cada dia porque eu tenho saudade de postar, mas parece que é um fardo desde o que aconteceu. Então vamos lá. Essa história começa 2 anos atrás, quando um cara apareceu na igreja minha lá do Brasil, que meus avós, pra quem não sabe, são fundadores de um ministério chamado CEAM. Então a gente tem igreja no Brasil, na Inglaterra, onde a gente mora. Nisso ele apareceu lá na igreja enquanto meus avós estavam fazendo missão no Brasil. E escreveu uma carta enorme pra mim falando que era meu seguidor. Não dava pra entender nada da carta. Gente, a carta era totalmente estranha. Uma pessoa, parece que é uma pessoa louca que escreveu essa carta. E nisso ele falou que Deus tinha escolhido ele pra mim. Simplesmente foi isso que ele quis dizer. Meu avô ficou furioso. Meu avô falou assim: não quero você tendo contato com a minha neta, porque ele era um homem muito mais velho já. E ele era muito estranho mesmo. Nisso, eles trouxeram a carta pra eu ler. Muito estranha. A gente não pensou nada sobre isso, porque, gente, quem iria pensar que algo poderia ser assim, né? Ele ia pra igreja, às vezes ele aparecia lá, e toda vez que ele aparecia, vamos dizer que ele ia esse mês, ele aparecia depois de uns 5 meses. Ele aparecia na igreja totalmente diferente toda vez que ele ia. Ou ele ia com cabelo bem bagunçado, cabelo grande com barbona, ou ele ia totalmente muito magro, sem cabelo. Era algo estranho. Teve até um caso que ele seguiu o carro do meu tio até em casa pra saber onde meu tio morava. Meu tio conseguiu despistar ele, e enfim. Meu avô foi de novo pro Brasil. E nisso ele foi lá de novo. Meu avô deu outra bronca nele. Toda vez que ele ia lá, eles interrogavam ele, porque era o mesmo assunto sobre eu sei onde a Giovana mora em Londres, que não bate muito, mas ele falava que sabia onde era a igreja, ele assistia todas as lives, ele sabia de tudo da minha vida. Ele falava que era isso, mas tinha coisas que era sobre a igreja relacionada que era realmente verdade, e isso preocupava um pouco a gente, porque ele estava muito atento na minha vida. Era meio estranho, mas a gente não pensava muito sobre isso, porque ele sumiu. Ele simplesmente sumiu. E quando eu comecei a conversar, a namorar com o meu marido, né, ele apareceu na igreja, numa festa da igreja, e ele sentou do lado do meu marido. Isso foi muito estranho, mas a gente tinha esquecido, ele não era uma ameaça pra mim, porque eu não estava no Brasil e eu não sabia a fundo de como era ele ir pra igreja, as pessoas ficar interrogando ele, meu tio de lá, né, ele ficava interrogando ele e tudo, como meu tio é pastor da igreja. Então é isso. Agora vamos voltar para o que aconteceu em 2025, em julho. Eu cheguei no aeroporto muito feliz porque eu iria reencontrar o meu marido, que a gente tava namorando já, estávamos fazendo namoro à distância há muito tempo. Então eu ia reencontrar o amor da minha vida, prestes a casar com ele. Eu estava super, super feliz. Minha família estava super, super feliz. Ele estava muito feliz de me ver. Então eles chegaram lá e falaram que o nosso voo iria sair em outro portão, né, da chegada. Então eles foram lá, estavam esperando nesse portão, aí depois mostrou: não, vai sair em outro lugar. Então eles foram nesse outro lugar. Quando chegaram lá, um amigo nosso, que também é da igreja, ele olhou e viu: calma, esse cara é estranho. Na hora que ele viu, ele reparou que era o mesmo cara. Ele estava indo lá na igreja falando que queria casar comigo. Ele apareceu no aeroporto, ele sabia
onde eu iria sair, o horário que eu iria sair, qual voo eu iria sair. E ele estava lá, com 2 sacolas de presentes, totalmente arrumado. Eles falaram que parecia uma pessoa totalmente diferente. Nisso, meu avô começou a gritar com ele no aeroporto e falou: sai de perto da minha neta. Ela não te conhece, ela não quer você perto. Sai de perto da minha neta, não quer. Gente, ó, veja isso. O cara tinha informações que nem a família entendeu de como que ele descobriu, como que ele sabia qual portão ela ia sair, que voo. Como assim? Isso assustou o Neymar, falou, meu vô, e ficou bravo com ele e tal. E que o cara chegou todo arrumado com presentes. Gente, a perseguição é real, é uma coisa horrível. Parece que esses caras, parece que eles estão em todos os lugares. Como esse cara descobriu todas essas informações? Como? Ah, gente, eu esqueci de falar o perfil dela, né? Que eu sempre falo. Deixa eu olhar aqui antes da gente continuar. É a Giovana, tem dois N's, tá? N de navio. Giovana Antonini underline. Quero você lá. E ele gritava com ele. Gente, meu avô, ele é um homem muito grande. Imagina um cara menor de estatura. Meu avô gritar com ele e falar: não quero você perto da minha neta. Eu vou chamar a polícia pra você. E ele simplesmente não Tem que mover chamar, chama a nada. polícia. Ele não tinha nenhuma expressão no rosto. Ele tava simplesmente intacto e falava, olhava pro meu avô e falava assim: eu sou um homem de Deus. Eu não fiz nada. E ele gritava, meu avô gritava com ele e sai de perto da minha neta, não quero você perto da minha neta. Minha neta não quer sua presença, Manda porque você está sumir. perturbando a nossa paz. E assim Seu vô começou fez algo muito certo. horrível na minha vida, porque eu cheguei no aeroporto, abracei o meu marido e ele só falou no meu ouvido: pega suas coisas e vamos embora agora. Pega suas coisas e vamos embora agora. E eu, pensando que ele tava brincando, ele: não, vamos embora agora. Nisso eu fiquei, não tava entendendo o que estava acontecendo. Quando eu olhei, eu vi um cara, nunca tinha visto ele pessoalmente, porque ele tava totalmente mudado e não parecia a mesma pessoa das fotos. Eu vi um cara, ele estava lá com uma sacola de presente, 2 caras da minha igreja estavam lá com ele. Minha avó com uma cara totalmente assustada, vô totalmente assustado, todo mundo tava assustado. Eles falaram: aquele stalker lá tá aqui. E eu não tinha entendido nada, não lembrava quem era a pessoa. A gente foi pro elevador, eles me explicaram quem era. Começou um terror na nossa vida. Porque a gente não sabia o que ele era capaz, como ele sabia meu voo. Falamos pra ele: não queremos você perto. Ele ainda estava lá. Ele não entendeu que não era para estar perto da minha família. Passou isso, chegamos na igreja, esquecemos esse assunto por tempo. Claro, ficamos muito assustados, a família do meu marido também muito assustada. Mas a gente falou: tudo bem. Teve até algo que ele falou que sabia onde meu marido morava na cidade dele. Foi muito preocupante isso também pra gente. Meu Enfim, Deus. nisso a gente pensou que tinha acabado, ele não iria mais perturbar a nossa família, iria deixar acontecer a vida normal. Eu fui pra cidade do meu marido no outro dia, que a gente mora em cidade diferente, fui pra cidade do meu marido, fui ficar com a família dele. E uma irmã da igreja falou que ele estava perto da igreja. E a gente estava ficando na igreja, né, morando lá por esse tempo que quando estávamos no Brasil, porque não temos uma casa lá, então a gente estava dormindo na igreja. Aí começou o nosso terror de novo. Porque se ele ouviu um cara alto gritar com você: eu vou chamar a polícia, sai de perto da minha neta. E você não ter a sensibilidade de falar, sei lá, de uma emoção humana, de você pensar: não, não vou estar perto dessa família, porque eles não querem. Se fosse uma pessoa de um coração bom, uma pessoa que realmente é uma fã, uma pessoa que quer me conhecer, nunca faria o que fez, porque foi um terror. Nisso começou aonde eu saía no Brasil. Tinha Mas, gente, claramente ele é um stalker. Esse cara era um stalker. Porque, como ela disse, se fosse um fã, alguém que me quisesse bem, que quisesse o meu bem da minha família, não me assustaria, não assustaria a família dessa forma, com essa perseguição toda. Assim que, por exemplo, sei lá, a pessoa começou a querer muito contato, mas viu que a família estava se sentindo incomodada, que isso estava incomodando, que eles não estavam se sentindo bem com isso, que não estava legal. Aí a pessoa, claro, naturalmente se afastaria, fala, não, peraí, né? Vou com calma, tô assustando eles, não é minha intenção. Mas não, esse cara aqui, ele viu que ele estava assustando ela, a família, o marido, né? Namorado, né? Acho que marido. E mesmo assim, ele continuava. Por quê? Porque o que ele queria é o que todo stalker quer.
perseguir, perturbar, acabar com a vida da pessoa, destruir a pessoa, tirar a liberdade do ir e vir, fazer com que essa pessoa se encolha de tanto medo. Porque quem não vai ter medo de um perseguidor, gente? Qualquer um. Deus me livre. Nossa, não é brincadeira, não. Gente, é por isso, sabe? Que eu até tô preferindo mais o YouTube, assim, porque você quase não dá informações, assim, sobre você, a não ser que você queira, né? Você dá um ou outro e tal. A rede social mesmo, como rede social, né, que você publica seu dia a dia ali, o que que tá acontecendo, é muito mais fácil da pessoa saber onde você sai para comer, onde que você vai, quais restaurantes você costuma visitar, onde que você tá naquele momento. Eu acho mais arriscado. O que que vocês acham? No mundo de hoje, eu acho que quanto mais a gente tomar cuidado, até não colocar muito onde que qual localização exata talvez seja melhor, né. Claro que eu faço isso ainda, mas, ai, diminuir, né, vamos diminuir, temos que diminuir. Tinha que estar com pessoas como fosse o guarda-costas nosso, vendo se tinha um carro nos seguindo. Meu avô ficou sem dormir. Meu avô teve problemas da barriga. Ele teve medo, muito medo. Eu tive muito medo. Quando eu ia dormir, eu ficava com pesadelos, muito medo. No dia do meu casamento civil, eu tive que ter escolta de um policial, porque eu estava com muito medo. E eu não tinha paz. Eu não tinha paz para sair com meu marido. Tinha acabado de casar, a gente não podia fazer as coisas. A gente foi na lua de mel, uma mini lua de mel que tivemos no Brasil, com muito medo. E não sabíamos o que fazer. Fomos à polícia e a polícia falou que não tinha, só tinha o rosto dele, não tinha nada. Então não poderia entrar com nada na polícia contra ele. Então, é isso que aconteceu comigo. Eu até hoje tenho muito medo, senti muito medo de gravar esse vídeo, porque é um sentimento muito ruim mesmo. E não aconteceu nada com ele, ele nunca mais apareceu, mas todo esse tempo no Brasil eu fiquei presa a isso, e quando eu voltei para Londres eu ainda não consigo gravar direito. Eu sinto medo pela minha vida, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Coloquei nas mãos de Deus. Eu tive um bloqueio de postar aqui, mas isso acaba hoje, porque eu não vou deixar algo que aconteceu com uma pessoa mal intencionada, uma pessoa má, acabar com a minha vida. Então, é isso. Isso eu estou falando pra vocês que eu irei voltar a postar aqui. E eu tô tentando o meu máximo, mas eu vou voltar porque eu amo muito vocês e Deus colocou essa missão pra mim. Então é isso. Gente, a polícia, infelizmente, não ajuda muito nesses casos, como o da Giovana, que não ajuda. Infelizmente, a polícia ainda não está preparada. A polícia não está preparada ainda, não falo só do Brasil não, gente, do mundo, assim, a polícia está começando com esse negócio, o aumento, o crescimento da rede social, da vida online, é que a polícia está começando a perceber que ela precisa criar outras formas de enxergar, o crime, por exemplo. Então, o crime virtual, ele tá aí e nós, né, temos os casos de golpe do amor. Falar nisso, eu vou trazer vídeos aqui sobre golpe do amor. Gente, que tristeza, né? O golpe do amor, ele destrói as mulheres, né, as pessoas. No geral, é mais raro ser mulheres dando golpes em homens, mas tem. Mas o que mais acontece na atualidade são mulheres sofrendo golpes de homens dizendo amá-las, mas que na verdade estão tentando ali que elas transfiram dinheiro para eles, né? Cada mulher eles vão pedir um valor. Então, isso é outro caso, não vamos mudar muito aqui, mas é um crime virtual, que muitas vezes começa no virtual. Nem sempre, mas a grande maioria das vezes. Aqui no caso dela, o stalker, né? Que também estava ali acompanhando ela online, ela parou de postar. E o stalker, ele tira até a vontade dela continuar, continuar com a página dela, continuar com as postagens, porque é complicado, né? Tira mesmo a vontade da pessoa de continuar. E a polícia não está preparada, infelizmente. Bom, esse vídeo tá ficando longo. Não vou conseguir mostrar muitas histórias por causa disso, mas vamos pelo menos ver os comentários do pessoal aqui na rede social da Giovana. Então, o pessoal tá aqui dizendo, olha, é,
Forças, né, Gigi, misericórdia, o meu medo de trabalhar com a internet é esse. Então, tá vendo? Uma pessoa dizendo que tem medo de trabalhar com a internet e sofrer esse tipo de perseguição. É o que eu disse aqui. Dependendo da rede social que você está, pode ser mais arriscado ainda, né? Redes sociais em que você compartilha frequentemente a sua localização, talvez seja pior, né? Aí teve um cara aqui que comentou: por que você não bloqueia o cara? Aí uma outra pessoa, não ela, respondeu: e o que adianta se ele pode criar outras contas? Gente, não adianta bloquear. Eles vão dar um jeito. Gente, eles arrumam até outros números de telefone para perseguir as pessoas. Eles arrumam 1 milhão de jeitos, tá? Não tem jeito. Eles criam e-mails, eles fazem o diabo a quatro para atormentar a pessoa. Não adianta. Meu Deus, Gi, graças a Deus que não aconteceu nada pior. E com fé em Deus, não vai acontecer mais nada e vocês vão ficar em paz. Muita gente falando forças para ela. Nossa, que você se recupere. É muito triste isso. Misericórdia, forças de estamos com você. Meu Deus, que perigo. E o pior é não conseguir nada, né? Você não conseguiu nada com a Justiça do Brasil. Gente, na verdade, aí até a Giovana respondeu aqui, ó. Sim, verdade. Ela não conseguiu. Gente, mas na verdade não é só com a do Brasil, não, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você sofre esse tipo de perseguição, se você conhece alguém que está sofrendo esse tipo de perseguição ou sofreu, deixa aqui nos comentários, me conte sua experiência. Mas, gente, um recadinho, cuidado, sabe? Fique esperta. Se você percebe que tem alguém estranho, que tá muito estranho, que tá invadindo demais aí o seu espaço, mesmo que o espaço seja online, ou que essa pessoa tá insistentemente te enviando mensagens ou aparecendo do nada onde você está, a gente fica esperta, sabe? Não espere o pior, não deixe o pior acontecer, não. Já avise, mesmo que a polícia não faça nada, tente você mesmo assim fazer. Conte aos seus amigos, conte à sua família, conte a todos que esse problema está acontecendo, porque para isso piorar, para isso ir para outro nível, algo assim, para destruir você, pouco custa, porque essas pessoas que só de a pessoa ter coragem de te perseguir, ela já não é lelé da cuca, ela já não bate bem da cabeça, entendeu? Então, você não pode deixar que essa pessoa te comande, não. Seja você o piloto da sua vida. Fique esperto, não deixe que essa pessoa se aproxime demais. Já tente ali já cortar, faça o que for possível, mas principalmente, assim, na minha opinião, é deixar todo mundo avisado. Avise todo mundo ao seu redor que isso está acontecendo, porque se você guardar só para você e algo acontecer, e aí? Principalmente, então, avise as pessoas e se a coisa tá muito ruim, já ficando muito ruim, né? Já, olha, a polícia foi na polícia, a polícia não fez nada? Não importa. Vai de novo amanhã. E depois de amanhã, insista com a polícia. Nem que você tenha que ir em outras unidades, né, da polícia, não sei. Mas se eles não estão fazendo nada naquele momento, insista, porque não dá para ficar a mercê, não dá para ficar aí deixando que essa pessoa tome conta de você e de tudo, tá bom? Então esse é o meu recadinho aqui no Café e Conversa com Nini de hoje. Vou trazer mais vídeos sobre esse assunto de outras meninas, relatando problemas parecidos. E espero que você tenha gostado do vídeo da Giovana. Siga ela. Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo. Ah, e já estamos com 450. Hoje eu conferi 453 seguidores. Eu comecei esse canal há umas 3, 4 semanas. Ele está sendo feito com muito carinho. Ele é um sonho meu. Tenho histórias pessoais para trazer para vocês. E vocês vão entender o porquê eu criei um canal voltado para o mundo da mulher, para nós mulheres, para histórias tão difíceis, histórias complicadas, difíceis muitas vezes, histórias que a gente deveria esquecer, mas que às vezes a gente tem que trazer à tona, porque nós precisamos, né? Nós somos uma gotinha de água no oceano, né, gente? Mas se cada gotinha de água do oceano se unir, nós seremos sim um oceano forte. Mulheres juntas são mulheres fortes. Então me deem a mão, fiquem comigo e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.